se inscreva e deixe o like. E fala aí, gente, tô aqui trazendo vocês mais um vídeo. E hoje é a parte 2 de tudo sobre os 13 Primes originais do canal Nação Transformers. Vai estar marcado aí pra vocês irem no canal e verem o trabalho incrível, incrível mesmo que ele faz de Transformers, que é... Meu Deus, agora que ele tá trazendo mais a mitologia de Cybertron, de Transformers aí, que fica massa mesmo pra trazer as coisas. Então, vou começar aqui a parte 2, provavelmente vou dividir mais uma. E, sem mais enrolação, se inscreve, deixa o like e vamos. Amalgamos Prime. Amalgamos Prime é um brincalhão gentil e bem-humorado, o trapaceiro dos 13 e mestre da mudança. Ele podia assumir qualquer forma que pudesse imaginar instantaneamente. Amalgamos tinha uma natureza curiosa e mente independente, o que fazia com que ele raramente ficasse em lugar por muito tempo. Também foi o primeiro cybertroniano a ter a habilidade de se transformar, sendo ele responsável por ter dado o cog de transformação para os cybertronianos das futuras gerações. Quintus Prime. Quintus Prime é o cientista dos 13. Ele possui uma mente inigualável, tendo tendências perfeccionistas e frequentemente batia de frente com os membros menos criativos dos 13. Sendo muito sonhador, Quintus acredita que a vida é a coisa mais importante no universo e deve ser encorajada a crescer e prosperar a todo custo em toda a galáxia. Lady Máximo, como falei antes, seria o vilão final do universo Marvel dos Transformers, sendo responsável pela criação do Império Cybertroniano, que era uma segunda geração de Decepticons liderados pelo Lige Centauro e Jaxus, que queriam acabar com toda a vida não Transformers do universo. Em Transformers Prime, Lige era o Prime da mentira, sendo manipulador, amoral e de coração frio. Megatronus Prime. Se os 13 Primes forem os discípulos de Primus, então Megatronus é o Judas. Ele foi criado nos quadrinhos da Dreamwave, sendo o supervisor da entropia, que era a dissolução ordenada de todas as coisas. Essa tarefa fez com que ele se apaixonasse pela destruição e fizesse um pacto com Unicron, que culminou nele sendo aprisionado em outra dimensão. Ele foi o vilão principal do filme A Vingança dos Derrotados, em que ele traiu seus irmãos para usar sua máquina de destruições na Terra. E no universo de Prime, era o mais poderoso entre os 13, sendo um guerreiro orgulhoso e leal a Primus. Mas sua natureza conflituosa fazia com que ele nunca conseguisse ficar em paz consigo mesmo, o que resultou mais tarde na queda dos Primes e na mudança do seu nome para Fallen. Massa, né? O 13º Prime. O 13º Prime é o último Prime criado por Primus, e o mais misterioso. Sua identidade é um mistério, e o que se sabe é que seu legado permanece naqueles que usam a matriz da liderança. Ótimos. Primes vs Unicron. Após Primus criar os 13, eles passaram a estudar as batalhas que seu criador travou contra o Unicron. E durante os treinos, utilizando hologramas do Chaos Bringer, criado por Solus, ficou evidente que os 13 não poderiam matá-lo. A única chance de vitória seria forçá-lo a hibernar. Com isso, os Primes partiram para a batalha, sendo guiados por Vector Prime até o Unicron, com Solus Prime liderando o ataque. Prima enfrentou o Unicron com seu sabre da estrela, ferindo seu ombro, enquanto Onyx Prime o atacava pelas costas. O Unicron reagiu violentamente, agarrando Onyx e o ferindo, enquanto Megatronus e o 13º intensificavam seus golpes. Vector Prime então iniciou o plano final, abrindo portais que levaram parte dos Primes para o interior de Unicron. Lá dentro, Alpha Trion, Lige Máximo, Alchemist, Solus e Micronus atacavam seus 5 dos sistemas. 13. Lige, usando sua lábia, provocava o Unicron para distraí-lo. Do lado de fora,
a investida final começou com Megatronus disparando o Riken Blaster no braço esquerdo de Unicron, criando a brecha necessária para que o 13º chegasse à câmera da anti-centelha. Utilizando a centelha pura, ele forçou o Unicron a entrar em hibernação, obrigando-o a fugir em seu modo planeta. Fim da Era dos Primes. Os 13 passaram a liderar os Que aí novos já é o Transformers final que surgiram. da guerra, né? No Contra o entanto, Unicron. o contato prolongado com o Unicron não os feriu apenas fisicamente, mas também mentalmente, corrompendo alguns deles com sentimentos sombrios. Nesse período, um romance floresceu entre Solus Prime e Megatronus, enquanto um ressentimento crescia entre Megatronus e Prima. Megatronus questionava a liderança de Prima, considerando-o controlador e arrogante. E os 13 começaram a se dividir em facções, gerando conflitos internos. O estopim veio quando Lige Máximo descobriu que Prima falava mal dele e de outros Primes, e revoltado, Lige arquitetou um plano e manipulou Megatronus, convencendo-o de que Solus Prime o estava traindo. Tomado pela fúria, Megatronus a atacou. No embate, Solus foi morta acidentalmente. Antes de morrer, Solus reafirmou seu amor por Megatronus, o que fez mergulhar em culpa e desespero. Os outros Primes o caçaram e, ao finalmente capturá-lo, o levaram ao julgamento. Ao perceber que tudo foi uma armação de Lige Máximo, Megatronus perdeu o controle e assassinou Lige. Com isso, a guerra entre os Primes chegou ao fim. Legal, que o Megatron arranca o braço e bota nele. Legal. Nossa, me faz muito isso. As consequências da Guerra dos Primes foram tremendas. Megatronus, que estava absurdamente arrependido de suas ações, decidiu se autoexilar no espaço, declarando que era um tolo, um assassino, um caído. Agora, conhecido como Fallen, partiu para cantos desconhecidos do universo em busca de corrigir seus erros. Onyx Prime e Micronus Prime decidiram unir suas centelhas a Primus, criando assim os Predacons e em seguida os Minicons. O 13º, ao ver seus irmãos fazendo isso, decidiu fazer o mesmo, encarnando em um novo robô. Enquanto isso, os outros Primes tiveram destinos variados. Prima liderou Cybertron por mais um tempo, até seu desaparecimento, o que fez os Transformers das gerações seguintes duvidarem de sua existência. Vector Prime, decepcionado com tudo que havia acontecido, decidiu se isolar em outra dimensão. Alpha Triumph foi o que ficou. Amalgamos permitiu que uma cópia do seu COG fosse dada a Primus, garantindo que os próximos Transformers tivessem a habilidade de se transformar. Após isso, ele fugiu para o espaço, onde anos mais tarde, alguns Transformers encontrariam seu COG, os Mutacons. Quintus Prime saiu de Cybertron e começou a criar vida pelo universo. Seus experimentos acabaram culminando na criação dos Quintessons, uma raça maligna e traiçoeira, que de alguma forma fez Quintus desaparecer, provavelmente o matando. Nexus Prime também fugiu para o espaço, se separando em 5 robôs que se espalharam pelo universo. Mais tarde, eles foram encontrados por Optimus Prime e os Autobots após os eventos do jogo Fall of Cybertron. Alpha Trion e Alchemist Prime permaneceram em Cybertron para guiar os Transformers, escondendo suas verdadeiras identidades. Alchemist chegou a mudar seu nome para McAdam e abriu um bar em Cybertron, que se tornou muito famoso. Assim, a Era dos Primes chegou ao fim. Vem aí o quadro do quadro liquidado. Curiosidades. E agora vamos para as curiosidades. O Jetfire. Os 13 Primes no Bayverse, o universo live action do Michael Bay, eram conhecidos como a Dinastia dos Primes. Embora o segundo filme afirme que eles eram apenas 7, os quadrinhos e livros que expandem esse universo indicam que, na verdade,
eram 13, o que talvez possa ser considerado um erro no filme. Além disso, em alguns rascunhos iniciais do que seriam o filme de 2007, havia a ideia de que Optimus e Megatron eram irmãos gêmeos, e os últimos descendentes da dinastia dos Primes. Imagina só, o Megatron sendo considerado um Prime. Outra curiosidade interessante é que, quando os Primes eram singularidades multiversais, eles teriam visitado a Terra e assumido formas humanas, sendo reverenciados como os deuses da mitologia grega. E para encerrar o vídeo, aqui vai a última curiosidade. O 13º Prime, como mencionei antes, é um personagem cercado de mistérios. Após a Guerra dos Primes, ele se uniu a Primus e reencarnou como um novo robô. Ninguém menos que Orion Pax, que mais tarde se tornaria Optimus Prime. Isso faria de Optimus um membro legítimo dos 13. Essa ideia é bastante polêmica entre os fãs, pois muitos acreditam que ela enfraquece a jornada do personagem. Para eles, o fato de Optimus sempre estar destinado a seu 13º Prime prejudica seu arco de desenvolvimento como líder dos Autobots, tornando sua história menos impactante, algo que eu concordo bastante. Nos quadrinhos da IDW, essa história foi explorada de maneira interessante. Optimus é frequentemente chamado de O Surgido, o nome dado ao 13º na IDW, pelos habitantes de Camminus, que seguem uma religião centrada nos 13 Primes. Embora ele não acredite nessa lenda, ele a usa estrategicamente para unir os Transformers religiosos à causa Autobot. No entanto, isso gera divisões, pois muitos consideram isso uma heresia, e Optimus teme que sua liderança possa se tornar totalitária. A Hasbro tem alterado ou até mesmo deixado de lado a história dos 13 Primes ao longo dos anos. Em Combiner Wars, por exemplo, o 13º Prime é na verdade Sentinel Prime. Já no filme Transformers One, toda aquela mitologia dos 13 no universo de Prime é ignorada, e o 13º é o Zeta Prime, que é morto junto com seus irmãos por Sentinel Prime e os Quintessons. E apenas o futuro dirá o que acontecerá com a história dos 13 Primes. E esse foi o vídeo dos 13 Primes originais. Um baita vídeo aqui no canal, e que espero de verdade que vocês tenham gostado. Agora todo mundo vai ficar sabendo sobre os 13 Primes, hein? Então comentem aí, qual o Prime original você mais gostou? Alpha-Trion. E então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa aí marcado pra vocês. Irei no canal dele, Nação Transformers. E fui. Tchau, pessoal.